Estamos de volta com o Metrópole Debate. Mais perguntas dos nossos telespectadores. Genilson Rangel, do bairro Maraponga, trabalhou como representante comercial autônomo durante 8 anos. Era descontado o INSS, segundo ele. Ele pergunta, professor Paulo Bacelar, se era contado como tempo de serviço para se aposentar esse período que, segundo ele, tinha o recolhimento para o INSS. Ele foi ao INSS e não consta esse tipo de serviço ou de recolhimento. Olha, se ele tem a comprovação de que a empresa descontou dele, mas a empresa não repassou para o INSS, ele não fica prejudicado. Ele vai ter que impedir a inclusão desse tempo que houve o desconto no sistema do INSS, porque a empresa, se ela não pagou, ela não vai aparecer no sistema do INSS. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, ele fala que como representante comercial era autônomo, ou seja, ele tinha lá o recolhimento dele mesmo. Ele só fez o desconto no contra-cheque ou no recibo. Se ele não consta no sistema do INSS, a empresa descontou dele, mas não repassou para o INSS, porque senão estaria lá. Insisto na mesma pergunta, na condição de autônomo, ele mesmo é que deveria estar contribuindo, não? Não, se ele prestou serviço a uma empresa, pela Lei 10.666, a partir de abril de 2003, a empresa que toma o serviço de um autônomo, ela é obrigada a descontar dele 11% sobre o valor do serviço. Desconta dele e paga ao INSS, recolhe ao INSS. Nesse caso, ele foi descontado, mas a empresa não recolheu ao INSS. Ele não vai ficar prejudicado se ele comprovar que houve o serviço e que houve o desconto dos 11% do serviço. Ele vai lá no INSS, agenda um acerto de tempo de contribuição e solicita ao servidor do INSS que insira, que inclua, que anexe aquele documento que ele tem como serviço prestado e ele aí irá ser contado aquele tempo para ele. Nesse caso, o Genilson precisa chegar ao INSS munido dos documentos que comprovem esse recolhimento ao longo dos 8 anos que ele trabalhou como autônomo. Perfeito. Por isso que é importante para quem é autônomo e presta serviço à empresa, que peça o seu recibo de prestação de autônomo, né? Que é o antigo RPA, pode ser também o RPT, qualquer nome que dê, recibo de prestação de terceiros, e ele vai com aquele documento um dia. Se o INSS disser que não consta lá, ele pode apresentar aquela prova e o INSS irá contar aquele tempo como tempo de contribuição. Aquela pessoa que não pega o recibo e que prestou serviço, a empresa vai ficar sem pagar e ele vai ficar também sem o tempo dele. Professor Paulo Bacelar, a dona Lucinete Rodrigues Gomes, do bairro Altran Nunes, diz que o pai dela faleceu e a irmã ficou recebendo uma pensão. Ela é aposentada como inválida e quer saber se só a irmã tem direito a receber essa pensão. A filha da Lucinete é registrada com o nome da avó. Nesse caso, teria direito à pensão também? Não, porque aí, se ela está registrada no nome da avó, foi um registro legal, né? Ela não tem como provar que é filha da outra, a não ser que ela faça uma ação judicial para retificação da certidão de nascimento e ela possa ter o nome da mãe verdadeira e possa ter direito à pensão. Francisco Hernani, bairro Novo Modubim, trabalha como vigilante em uma empresa desde 1995. Com quantos anos ele poderá se aposentar? Com 35 anos o homem, 30 anos a mulher. Damião Ferreira de Souza, do Conjunto José Volta em Fortaleza, está parado há 2 anos por motivo de saúde, recebendo auxílio e quer saber se pode se aposentar. Não, depende. Vai depender se a doença dele ficou incapacitante permanentemente para o trabalho. O tempo de auxílio-doença não gera direito à aposentadoria por invalidez. Ele tem outra pergunta também. Ele diz que está vindo um desconto no auxílio dele e pergunta se isso é correto. E quer saber também se nessa condição pode receber o PIS. Não, sobre o PIS eu também não tenho conhecimento. Mas o auxílio-doença não gera nenhum desconto da Previdência. Você deve ver que desconto é esse, ir numa agência do INSS e pedir um extrato do seu histórico de recebimento, de salários, para ver se consta algum empréstimo indevido que você não fez, alguma coisa que está sendo descontado sem você saber. Professor Paulo Bacelar, o microempreendedor individual Antônio Estevam de Lima, do Parque São José, em Fortaleza, diz que está atrasado com o pagamento, com o recolhimento ao INSS. Como fazer para pagar os atrasados? Olha, pelo próprio site do INSS, www.inss.gov.br, você pode fazer cálculos de qualquer mês até 5 anos para trás. Não passou de 5 anos, você pode fazer. Então, de 2009 para 2014, você pode fazer qualquer cálculo de qualquer mês que você não tenha pago, se você souber o seu código de pagamento. E o PIS, né, ou o NIT,
que é o número da inscrição do trabalhador, você poderá fazer qualquer cálculo. Se você não souber ou não tem internet em sua casa, você pode fazer pela agência do INSS, qualquer agência, sem agendamento, e pedir o cálculo daquele mês que você não pagou. A nossa telespectadora Eliane Sampaio de Holanda, do bairro Henrique Jorge, diz que trabalhou em uma loja durante 1 ano e pergunta se continuar contribuindo como autônoma, terá direito à aposentadoria? Sim, com certeza. Irá somar o tempo de autônomo com o tempo que você tem pago. Valmir Siqueira da Silva Parque Genibaú tem 56 anos de idade e desde 1986 trabalha com a carteira assinada. Ele já pode se aposentar, mesmo tendo algumas empresas que não repassaram a contribuição ao INSS. Ele pode se aposentar com 15 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar? Se ele já tem 65 anos de idade, ele já pode pagar para se aposentar. Ele tem 56 anos de idade, ainda está longe. Então está longe ainda, mas, Luciano, esse período da empresa também, do mesmo jeito do autônomo que prestou serviço à empresa, se tem na carteira dele a comprovação da atividade, mas a empresa não passou para o INSS, não importa. Ele, com a carteira dele, ele poderá também contar aquele tempo para aposentadoria. Luiz Carlos Nunes, bairro Bom Jardim. Ele disse que saiu de uma empresa e verificou que faltaram 2 anos de repasse da empresa para o INSS. O que fazer para contribuir com esses 2 anos que a empresa não recolheu, professor Paulo Bacelar? Não, ele não pode contribuir, porque é a empresa que deveria contribuir. Ele deve comprovar que trabalhou nessa empresa. Como é que comprova? Com a sua carteira de trabalho, com a anotação na sua carteira, com as anotações posteriores, com o registro de empregados também, se ele tiver, né, a cópia. Ou então, se ele não tiver nem isso nem aquilo, ele poderá pedir um extrato da conta do FGTS na Caixa Econômica Federal, porque se constar a empresa que ele trabalhou com data de início e data de fim, ele também poderá utilizar isso para contagem. Professor Paulo Bacelar, dona Socorro Moreira, do bairro Presidente Vargas, disse que o avô é aposentado, mas só gasta o dinheiro com bebida alcoólica. Ela quer saber se pode pedir para cancelar a aposentadoria dele. Não, nesse caso não, porque o benefício é dele, né? É intransferível. O que ela pode fazer é uma interdição judicial, se ele tiver um problema crônico de alcoolismo, que ele não possa discernir entre o certo e o errado e fazer coisas que não deveriam, ela pode entrar com uma ação de interdição junto ao Poder Judiciário para que ela possa ser a representante legal dele no benefício e ela poder controlar o dinheiro dele. Mas nesse caso aí precisa ficar comprovado que ele sofre com esse problema sério, que é uma verdadeira doença, que é o alcoolismo. Porque ela tem que interditar. Para interditar, o juiz vai fazer todas essas análises para saber se ele realmente está em caso de interdição. Isabel Lemos, João 23, a pessoa se aposentando por invalidez recebe o 13º salário? Sim, é verdade que com o passar do tempo o salário vai diminuindo? 2 perguntas. A primeira já é positiva, sim. O salário não vai diminuindo. Primeiro ele recebe o 13º salário, com certeza, mas o salário ele não diminui, ele reajusta cada ano no mesmo período do salário mínimo. Agora, se você está comparando o seu salário com o salário mínimo, ele vai ter sempre uma defasagem, porque o benefício ele não aumenta igual ao salário mínimo. O salário mínimo é que tem ganhado mais, mas o benefício ele não. Você está acompanhando a TV Metrópole, canal 26, com o Metrópole Debate. Já já a gente volta para a última etapa da nossa edição do Metrópole Debate, falando sobre os benefícios da Previdência Social.